Quero refletir com você mais uma vez nesta manhã em mais um salmo. Esta é a série que estamos utilizando aqui no nosso canal relativa aos salmos. Que Deus te abençoe, que você cresça e eu também nas reflexões que temos aqui na Palavra de Deus. O livro de Salmos, então, hoje é o capítulo 12, diz aqui que é o Salmo de Davi, fala aqui do auxílio contra a falsidade. Davi fala da realidade muito presente, da real condição que se encontra o ser humano, cheio de infidelidade, falsidade e também coração fingido. Davi faz aqui um pedido de socorro a Deus para que Ele o livre desta geração. E esse salmo começa dizendo: socorro, socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens, falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem: com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás. Desta geração nos livrará para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. O Salmo 12 começa com um lamento pela maldade geral da sociedade, o que faz lembrar a declaração de Elias: e eu fiquei só. A oração do salmista por livramento é respondida rapidamente, e Deus intervém para proteger seus filhos. Os 8 versículos dos Salmos formam 4 estrofes regulares. A resposta ao pedido de socorro de Davi está nos versos 5 e chega a dizer que já não há mais piedosos, a degeneração nacional parecia quase universal e o salmista se esqueceu do remanescente, o pequeno rebanho ao qual se refere nos versos 5 e 7. Deve-se ter cuidado com a ideia de que os fiéis são sempre uma minoria. Jesus declarou: ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco. Ele tem muitos fiéis dos quais nada se sabe. Esse salmo é tão real que expressa a nossa realidade. Muitos há que vivem hoje com um coração fingido. Alguém que pensa uma coisa e diz outra. Não se pode confiar em alguém que com um coração fala as palavras e com o outro oculta seus propósitos. Mais preocupante ainda é quando usamos o dom da palavra que Ele nos deu para intenções contrárias aos seus propósitos. Os ímpios usam a palavra para atingir seus propósitos malignos e se armam com mentiras e também enganos. Em vez de usar abertamente a violência, eles confiam em seu poder de persuasão e usam para propósitos desprezíveis o dom que Deus designou para trazer bênçãos à humanidade. De todos os dons que recebemos de Deus, nenhum é capaz de se tornar maior bênção que este, o da palavra. O ser humano deveria reconhecer que esse dom é uma responsabilidade. Muitos que admitem a responsabilidade por suas ações não estão dispostos a assumir qualquer responsabilidade por suas palavras. Esses deveriam considerar a advertência do Salvador, lá em Mateus 12:37. Amigos,
Deus deixa claro que quando chegar o tempo dele intervir, depois de os opressores terem tido oportunidade suficiente para revelar suas intenções malignas, Deus trará seu juízo. É frequente nos salmos aqui o uso do verbo levantar para indicar a intervenção divina em favor de seus filhos oprimidos. Ao contrário das palavras dos ímpios, as palavras de Deus são palavras puras. Esse é um típico provérbio de sabedoria, em contraste com as mentiras dos ímpios mencionadas nos versos 2 a 4 aqui desse salmo. As palavras de Deus são ditas sem qualquer falsidade e depurada 7 vezes. 7 é símbolo de perfeição, de plenitude. As palavras do ser humano devem ser como as do Criador. A promessa para todos nós hoje é que o Senhor nos livrará dessa geração. O salmista se refere a uma raça de lisonjeiros, opressores, mentirosos, que davam a impressão relatada no verso 1. Quando os governantes são corruptos, abundam os malfeitores. A corrupção passa dos governantes para os governados. Apesar desse final realista, o tom geral do salmo é de desconfiança de que Deus defenderá o inocente. Hoje eu clamo a Deus que nos abençoe e nos faça sentir seguro em meio a tanta impiedade. Que Ele o abençoe. Grandioso Deus, dá-nos a Tua graça e misericórdia. Sê conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.